Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, eu abençoo a tua vida, tua casa, tua família e tudo que estiver ligado a você. Que o sangue de Jesus te cubra, que o sangue de Jesus cubra toda a tua casa, toda a tua família. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre de todo mal e que a prosperidade entre no teu caminho, nos teus negócios, na tua família e que você seja bem-sucedido em todas as áreas. Também oramos para que você seja próspero na sua vida espiritual e tenha a salvação de todos da tua casa. Eu quero declarar em nome de Jesus que nenhuma amarra permanecerá de pé. Nenhum tipo de ação contrária prosperará no teu caminho. O Senhor te abençoará. O Senhor te abençoará, o Senhor te guiará. Eu quero declarar que o Salmos 23, verso 3, se cumprirá na íntegra na tua vida. O Senhor te guiará em todas as decisões, na direção que você precisa. O Senhor cuidará de você e cuidará dos seus. Meu Deus, nós apresentamos tudo diante de Ti e damos bem-vindo ao Espírito Santo nessa oração da noite. A Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, que alegria poder estar aqui junto com você nessa noite. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida e também quero fazer uma oração no final por toda pessoa que está sofrendo com dores, por toda pessoa que está sofrendo com ansiedade, com preocupação. Eu sei também o tanto de pessoas que nesses feriados está angustiado, se sente sozinho, se sente perdido. E eu sei que o Senhor me colocou aqui para interceder pela tua vida, para te abençoar e para ministrar essa palavra que eu vou ministrar hoje. Você está aqui por um propósito e Deus vai falar contigo. Existe uma resposta de Deus para a tua vida aqui nessa palavra. Fica aí, Deus vai te abençoar. Eu quero pedir para quem está entrando nessa oração, já deixa sua curtida aqui para que o YouTube mande para outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, te inscreve, só vai fazer bem para você. Eu vou estar orando também pela tua vida. E se você puder compartilhar com 7 pessoas que você nunca compartilhou, compartilhe aí com 7 pessoas. Eu quero dar o testemunho da Ilza. Ela escreveu assim, preste atenção: tenho 64 anos e quando sentia dores nos ossos, os médicos não descobriam o que era. Fui submetida a uma biópsia e recebi o diagnóstico de mieloma múltiplo. A partir daí começou uma batalha, eu fiz quimioterapia, passei por um transplante de medula e sempre coloquei Deus em primeiro lugar. Conheci seu ministério e através das suas orações, hoje não tenho mais nada no sangue, estou completamente curada. Quem não podia nem andar, agora está bem. Graças a Deus, agradeço suas orações. Deus é fiel. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Eu creio. Amém? Você que está aqui nesse propósito de oração junto comigo, Deus está agindo aí na sua vida. Deus está operando aí na sua vida. Creia. Coloque sua fé em Jesus, porque Ele pode operar milagres, Ele pode transformar realidades. A palavra que Deus me deu está em Amós 9,14, que diz assim: plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Tudo aquilo que você cultiva cresce, prospera, é abençoado. Se nós cultivamos o nosso casamento será uma bênção. Se cultivamos nossos filhos, cuidando, ensinando, orando, discipulando, eles serão uma bênção. Se trabalhamos no nosso negócio, nos nossos projetos, com amor, com sabedoria, com oração, tudo dará certo. Nós precisamos cultivar. Tudo que está ligado a nós tem que ser cultivado. Aquilo que não é cultivado morre. Aquilo que não é cultivado é atacado. Aquilo que não é cultivado está desprotegido.
E tudo que Deus nos dá, tudo que Deus coloca na nossa vida é para ser cuidado, é para ser cultivado. E é nossa responsabilidade cuidar daquilo que Deus nos deu. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre o administrador fiel, fala sobre os princípios da mordomia, fala sobre a importância, sabe, de você guardar a sua casa. Por quê? Porque isso é um cultivo, é um cultivo. Quer ter um futuro abençoado com os teus filhos, com os teus netos, no teu amanhã? Cultiva hoje, cultiva, esteja com eles, pague o preço para estar muitas vezes, abrindo mão de certas coisas para poder estar com eles, porque isso vai trazer no seu amanhã frutos. Frutos estes que vão lhe dar muita alegria. Então cultive aquilo que Deus colocou na sua vida. Todo cultivo gera crescimento, independente se o que foi cultivado é algo bom ou se é algo ruim. Pode ser um arbusto, pode ser uma árvore de espinhos. Se você cuidar, ela vai crescer. Ela vai crescer. E se for uma macieira, se for uma laranjeira, enfim, se você cultivar, também vai crescer. Em Jó capítulo 4, verso 8, a Bíblia diz, Elifaz, um dos grandes amigos de Jó, falou assim: pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. A pessoa que cultiva a maldade, ela vai colher os frutos daquilo que ela está fazendo. Então hoje ela te perturba, hoje ela fala mal, hoje ela inventa, hoje ela persegue. Toda essa maldade que está sendo cultivada, um dia ela vai ter colheita. Porque as pessoas muitas vezes falam, sabe, eu não consigo entender isso. E elas dizem assim, não, porque você vê, muitas vezes os maus são preservados. Não, não é preservado. Nós sabemos sim que às vezes o justo sofre muitas aflições, sofre desafios, enfrenta perigos, vales, a Bíblia diz, aflições. João 16:33, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, o mal, a pessoa que planta o mal, ela colhe. Não, mas eu não vejo colher, mas colhe. E se não colher aqui, vai colher na eternidade, porque a Bíblia diz, e eu acredito, a palavra nunca falhou. Mas os frutos que se cultiva da maldade, o que se cultiva na maldade, se colhe os frutos depois da maldade. É por isso que hoje é um dia de avaliação para todos nós. Avalie o que tem ocupado a sua mente, que tipo de pensamentos você tem cultivado, você tem cuidado. Os maus pensamentos são como passarinhos indesejados que vêm e fazem ninhos. E é nossa responsabilidade cultivar esses pensamentos ruins e negativos ou tirar esses pensamentos de nós, parar de pensar neles, excluí-los. A Bíblia nos diz que nós devemos pensar em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. O que a Bíblia está falando é cultive uma mente sadia. Cultive uma mente sadia, cultive uma mente com bons pensamentos, uma mente com fé, uma mente com as promessas de Deus. Cultive uma mente que sonha, que quer viver, que deseja fazer o que é certo. Sabe, cultive as coisas boas e não as coisas ruins, as coisas negativas. Cultive o que é bom na sua mente, no seu interior. E eu tenho uma pergunta para você, e isso é muito sério porque até fiz um vídeo sobre isso hoje. Será que nós temos investido em bons relacionamentos? Sabe por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz em Provérbios 27:9, a Bíblia diz que assim como os perfumes alegram, as boas amizades ou as amizades verdadeiras são como ânimo para viver. É isso que está escrito em Provérbios 27:9. Você tem que entender uma coisa, que enquanto as pessoas erradas vão saírem da sua vida,
as pessoas certas não podem entrar, as pessoas que Deus quer enviar para a sua vida. É por isso que nós temos que cultivar os nossos relacionamentos e pensar, será que 1 hora do meu tempo, 2 horas, valeu a pena com essa pessoa? Será que valeu a pena eu estar com essa pessoa por 2 horas? Porque eu já fiz inúmeros aconselhamentos, eu já fiz inúmeras reuniões com pessoas, eu perdi as contas de fazer 5, 6 reuniões no dia, cheguei a fazer 30 aconselhamentos num dia, dando direção para as pessoas, falando com elas, conversando com elas. E eu posso garantir uma coisa para vocês, tem pessoas que você perdeu seu tempo e a sua energia com elas, porque elas pediram para falar com você, mas elas não estão dispostas a escutar. Elas querem escutar só aquilo que elas desejam e não aquilo que você quer falar. O que você quer falar, sabe, não importa para ela. Ela quer ouvir o que ela foi lá para ouvir. Ela quer que alguém agrade ela, que alguém diga que ela está certa, que ela está no caminho certo, e muitas vezes isso não vai acontecer. Ou seja, será que nós temos investido bem o nosso tempo com as pessoas certas? Essa é a minha pergunta para você, você que tem cultivado os seus relacionamentos. Será que você tem usado bem o seu tempo? Será que você tem investido com sabedoria o seu tempo com as pessoas certas? Ou você tem investido o seu tempo com pessoas erradas, ingratas e até más, às vezes? Portanto, cultive a sua casa, a sua família, seu relacionamento com Deus, com responsabilidade, com excelência. Cultive aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. O que Deus entregou para ti é precioso. Cultive seu ministério. Cuide. Se você não cuidar do seu ministério, você vai perder. Você pode perder. Você pode, sabe, porque nós pensamos que as coisas vão crescer por si só. Nós sabemos que é Deus que dá o crescimento, mas cabe a nós cuidar daquilo que Deus nos deu. Cabe a você cuidar daquilo que Deus te deu. E se você não cuidar do que Deus te deu, você acaba perdendo. É por isso que nós precisamos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, para que nós possamos dar direção para as pessoas, para que nós possamos viver uma vida abençoada, cultivando aquilo que Deus colocou na nossa vida. Cultive sua família, cultive o propósito de Deus na tua vida, cultive seu ministério, cultive seus sonhos, para que eles cresçam, para que deem frutos e você possa se alegrar nos frutos. Amém? Você sabe que quando eu morava no Rio Grande do Sul, sempre que havia uma grande colheita, a gente via as pessoas muito felizes. Mas quando não havia uma grande colheita, as pessoas ficavam tristes, porque o fruto, ele pode dar alegria ou ele pode dar tristeza. O fruto pode dar alegria ou pode dar tristeza. Se nós cultivarmos bem a nossa vida, se nós cultivarmos bem a nossa casa, cultivarmos bem nosso tempo com o Senhor, com os relacionamentos certos, nós vamos comer de frutos bons e vamos nos alegrar com eles. Eu deixo essa palavra no teu coração e comece a cultivar a sua vida. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Sabe, não alimente algo que só tira de você. Não alimente algo que só está drenando as suas energias. Então, esses relacionamentos tóxicos, esses relacionamentos que só pedem para você e nem fazem uma oração por você, não lhe amam, não falam nem bem, nem mal, porque para eles você só existe no momento da dificuldade, você não existe em outros momentos. Cuidado com esses relacionamentos, que Deus nos dê sabedoria e que não pensemos 2 vezes antes de nos afastar daquilo que pode estar nos roubando. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, eu sei que essa é uma palavra profética para alguém aí. Tem alguém que está investindo em coisa que não está dando frutos. E Deus está falando com você, seja amizade, seja financeiro, seja qualquer outra coisa na sua vida, não invista mais naquilo que não está dando bons frutos. Pare de investir nisso. O Senhor está falando com alguém aqui. Parem de investir em coisas que não estão dando frutos, só estão dando prejuízo
e estão drenando a sua energia, estão drenando a sua força. Essa é uma palavra de Deus para a tua vida, amém? Você crê? Então, declare aqui nos comentários, eu creio, e se você não nos segue, começa a nos seguir a partir de hoje, porque Deus está operando aqui, amém? E compartilha com 7 pessoas. E a mesma coisa que eu falei pela manhã, estou falando agora à noite, compartilha com 7 pessoas que você não conhece, aliás, que você conhece, mas que você nunca mandou a oração para eles, amém? Então manda para essas pessoas, vamos compartilhar as orações, mande aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas, compartilha nas tuas redes sociais, vai ser uma grande bênção. Eu vou declarar o Salmo 91 agora, enquanto isso, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, teu desafio, teu maior desafio hoje, coloca aqui nos comentários. Nós estamos nesse propósito de 14 dias orando para que a prosperidade entre na sua vida, amém? Vamos até domingo com esse propósito, vamos até domingo, na segunda-feira vamos começar um outro propósito, mas até domingo nós estamos orando para a prosperidade, e a prosperidade não é só financeira, é você ir bem em todas as áreas da sua vida, isso é ser próspero. Uma pessoa pode ser bilionária ou até mesmo trilionária e não ser próspera, porque prosperidade é uma bênção divina, só se alcança com a bênção de Deus. Amém? Quero falar para você rapidamente desse livro aqui, Café com Jesus. É um livro extraordinário, uma palavra para cada dia do ano, um versículo bíblico, as direções para o teu dia, aqui uma oração para você fazer junto comigo e aqui uma oração que você pode fazer a seu próprio punho. Esse livro aqui está ajudando muitas pessoas, você também pode ser abençoado e abençoar também outras pessoas, familiares, amigos, parentes, certo? Você pode pedir lá no meu site www.vinicius7.com.br e também hoje à noite tem aula da Academia Kingdom Global, certo? Você que é meu aluno na academia, hoje estaremos ao vivo na Academia Kingdom Global, então não perca, certo? Você que é nosso aluno na academia. E se você ainda não se tornou um aluno da Academia Kingdom, não perca essa palavra. Eu estou falando sobre os impedimentos para ouvir a voz de Deus. Certo? Estou falando sobre isso, os impedimentos para ouvir a voz de Deus. Tem coisas que impedem nossos ouvidos de ouvir a Deus. E eu estou ministrando essa palavra, acredito que vou terminar essa semana essa palavra, porque hoje vai a primeira parte e agora ao longo da semana acredito que eu vou conseguir gravar já a segunda parte para dar a direção que você precisa ouvir a Deus. E um detalhe, as pessoas que estão na Academia Kingdom estão crescendo muito na sua percepção espiritual, no seu entendimento espiritual. E se você também quer, dê um passo de fé hoje, vá lá no meu site e faça a sua inscrição e se torne aluno da Academia Kingdom Global. Toda semana nós damos direção através da academia. Toda semana, inclusive temos eventos por dentro da academia e esse mês vamos ter um evento por dentro da Academia Kingdom Global, tá bom? Muito bem, Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, não esquece de compartilhar e de colocar aqui nos comentários teu pedido de oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei de um alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Eu quero apresentar diante de Deus também todos os seus pedidos de oração. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, vem com o teu favor agora e toque-os com o teu poder. Toque-os, Jesus. Toque-os.
Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor. Eu oro agora para que a bênção entre nesse lar. A bênção entre no caminho. A bênção entre nos negócios. A bênção toque na vida dela, em tudo que estiver ligado na vida dela. Que a prosperidade entre. Que a abundância entre. Que o favor entre na vida dessa pessoa. E eu apresento diante de Ti o pedido de oração de cada um deles, Pai. Toda necessidade, toda intercessão em favor de alguém que está num hospital, em favor de alguém que está doente. Eu apresento essa pessoa diante de Ti, Senhor, e uno a minha fé com a fé dessa pessoa e declaro saúde agora sobre ela. Oramos também, Senhor, Te pedindo perdão nesse momento, porque toda oração deve ter arrependimento. Nós oramos pedindo perdão por tudo aquilo que não estamos cultivando com excelência, seja na nossa família, seja nos nossos negócios, seja em nossos projetos, seja no propósito divino do Senhor para a nossa vida. Pedimos perdão, Pai. Nos ajude a cultivar bem tudo que o Senhor nos deu, tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Ajude-nos a ser excelente em tudo, Senhor, para que venhamos comer os frutos desse cuidado, desse cultivo, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Nos dê graça também, nós Te pedimos dessa sabedoria, para que possamos ser bons pais para os nossos filhos, para que sejamos bons maridos, boas esposas, para que sejamos uma bênção para a vida do nosso próximo e até mesmo servos do Senhor no Teu templo, servindo bem as pessoas. Senhor, queremos cultivar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos com excelência. E se alguém, Senhor, parou de cultivar, se alguém desanimou, Senhor, ao longo da sua caminhada, a minha oração, Espírito Santo, é para que o Senhor visite essa pessoa. Visita a vida dela com graça, com favor. Livra ela do mal, livra ela do laço do diabo. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, para que todo tipo de ataque do inimigo seja quebrado, todo tipo de influência de Satanás seja desfeita, que a mão do Senhor venha sobre a vida dessa pessoa e que ela tenha vitória, que ela receba o toque de Deus sobre a vida dela, que o laço de Satanás seja desfeito, no nome de Jesus, a inveja seja quebrada, a opressão espiritual seja quebrada, a enfermidade renda-se a Jesus Cristo, as dores no corpo rendam-se a Jesus Cristo, alergia, câncer, problema no sangue, problema no coração, problema nas pernas, renda-se a Jesus Cristo. Essa pessoa, Pai, que tem varizes, essa pessoa, Pai, que sofre de outros problemas, que ela seja curada, toque-a com Teu poder, Pai. Jesus, Tu tens o poder de dar saúde, Tu tens o poder de restaurar, e nós declaramos saúde sobre a vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, que ela receba saúde, que ela receba força, agora, em nome de Jesus. E nós Te pedimos, Pai, toca em nossos relacionamentos, para que aquilo que é do Senhor permaneça, o que não é do Senhor afasta do nosso caminho. Senhor, nós abrimos as portas da nossa vida para Ti. Tens todo o poder, tens toda a liberdade de agir na nossa vida, Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Pega aí essa palavra como uma palavra de Deus para você, como uma palavra de Deus para tua casa, e não esquece de compartilhar com 7 pessoas. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, aguardo você aqui na oração. Um forte abraço, que Deus te abençoe e que haja salvação na tua casa. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, nosso conselheiro, aquele que está conosco todos os dias, seja contigo e com todos da tua casa. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus, o sangue precioso de Jesus, cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos prosperidade entrando na tua vida, no teu caminho, nos teus negócios e nos teus projetos, em nome de Jesus Cristo. E declaramos: nenhuma enfermidade, nenhum mal, nenhuma inveja, nenhuma opressão espiritual tem poder sobre tua vida, tem poder sobre tua casa, tem poder sobre os teus.
Declaramos que a bênção do Senhor está sobre ti e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, infecções, inflamações, câncer, alergia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor Jesus, tua palavra diz que por onde o Senhor andou curando, libertando os oprimidos e trazendo salvação. Por isso que neste momento haja isso. Haja cura, haja libertação dos oprimidos e haja salvação. Que dentro dessa casa haja um avivamento, haja um sobrenatural, que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus. O filho que está mais distante, a filha que está aí próxima, que possa ser tocada pelo poder de Deus. Eu oro para que o teu caminho seja abençoado, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê favor, que você receba acessos sobrenaturais do Senhor e que o Senhor te capacite para essa função, o Senhor te capacite para todo o trabalho, o Senhor te honre, o Senhor te abençoe, o Senhor derrame sobre a tua vida de um favor incomum no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Escreva aqui nos comentários: prosperidade divina entra no meu lar. Amém? Você crê? Eu quero começar essa oração hoje dando um testemunho para a honra e glória do nome de Jesus. O testemunho é do Antônio e ele escreveu assim: a paz. Eu sofri uma ruptura completa dos tendões do ombro, conhecidos como manguito rotador, o que me impedia de levantar os braços e causava muitas dores, especialmente ao deitar. Procurei um médico, fiz exames e a ruptura foi confirmada. A única solução era uma intervenção cirúrgica, seguida de uma reabilitação de 6 meses. Durante a oração, o Senhor declarou, através da live das 18, a cura para a ruptura dos tendões. E hoje já consigo levantar os braços. Dou glória a Jesus pela minha cura e sou grato ao seu ministério por tudo que tenho aprendido. Oro pela sua família e pelo seu ministério, para que Deus os guarde e os proteja. Gratidão. Muito obrigado, Antônio. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Jesus Cristo faz muito além do que pedimos ou do que pensamos. Você pode agradecer a Deus, porque essa é a presença do nosso Deus tocando em vidas. O Evangelho, o apóstolo Paulo disse: a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Podemos dizer isso também sobre as orações. Temos visto tantos milagres que não é o homem que opera, é a sua fé em Jesus Cristo. É a sua fé em Jesus Cristo. Eu sou um intercessor. Eu estou aqui para interceder por você. Mas é a sua fé em Jesus Cristo, na palavra de Jesus Cristo, que faz com que os milagres sejam liberados. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Eu tenho recebido inúmeros testemunhos. Ontem mesmo eu estava recebendo testemunho de uma família que teve a vida completamente transformada. Estavam no caos, no poço, vivendo em derrotas. As coisas, sabe, muitas coisas iam, outras coisas não iam. Quando parecia que tudo se ajeitava, eles tinham que retroceder lá atrás porque algo não dava certo. Bem, deixa eu lhe dizer, Deus restaura a vida por completo. Tudo que Deus faz, além de ser abundante, como eu falei na oração da manhã, tudo que Deus faz, Ele faz bem. Tudo que Deus faz, Ele termina. Ele começa uma obra e Ele termina, Ele conclui aquilo que Ele faz. Nós devemos trabalhar para concluir aquilo que fazemos. E hoje eu quero falar um pouco sobre fidelidade ao que Deus nos entregou. Deus, Ele nos entrega talentos, dons, oportunidades. Deus nos confia a nossa família. Deus nos confia a sua obra. Deus nos confia seu propósito, seu plano eterno. Então, nós temos acesso a muitas coisas tremendas que Deus coloca na nossa vida. Mas, será que estamos sendo fiéis ao que o Senhor nos entregou? Eu acredito que a maioria não está sendo fiel. Inclusive, nós também já cometemos esse erro de não ser fiel totalmente ao que Deus nos entregou, no sentido de poderia ter feito mais, poderia ter feito melhor e não foi feito.
muitas vezes para agradar os homens e não para agradar a Deus. Nisso nós falhamos. É por isso que hoje o meu entendimento é ser fiel ao máximo e com todas as minhas forças ao que Deus colocou nas minhas mãos. Entende? E isso demanda esforço, isso demanda energia, isso demanda tempo, isso demanda vida. Mas no fim das contas, isso vale a pena, porque a Bíblia diz que Deus está à procura dos fiéis da terra. Será que Deus, Ele encontrou em você uma pessoa fiel, uma pessoa que o honre? Porque nós honramos a Deus sendo fiéis a Ele. Não é só dizendo Jesus eu te amo, Jesus eu preciso de ti, ou estando na igreja, não. Nós o honramos sendo fiéis. Escreve isso aqui nos comentários. Eu honro Jesus quando sou fiel a Ele. A Bíblia nos diz em Mateus 25, 23, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quem não é fiel no pouco não pode ser colocado sobre o muito. Quem não honra o que Deus coloca nas mãos, perde. Porque a gente pega aquele texto que diz que os dons são irrevogáveis e nos esquecemos que nem tudo na vida é dom. Tem coisas que é oportunidade, tem coisas que é tempo, tem coisas que é talento, tem coisas que Deus entregou para você, mas lhe confiou apenas por um tempo. Porque nessa parábola do administrador, essa parábola ela fala que chegou um tempo que o administrador veio e todos aqueles que haviam recebido para administrar uma parte dos talentos do seu senhor, teve que prestar contas. Ou seja, de tempos em tempos, Deus vem para ver se nós estamos sendo fiéis àquilo que Ele nos entregou. E sabe outra coisa que isso é bíblico, tá? Isso é bíblico e eu tive uma experiência sobrenatural sobre essa questão. Eu estava morando em Santa Maria ainda, tá? No comecinho do meu ministério, Eu tinha um escritório bem pequenininho, sabe? Mas já era meu esse escritório. Era um lugar que eu e minha esposa tínhamos reformado e ajeitamos do jeito que a gente quis. E eu estava ali dentro daquele escritório pequenininho, ali era a minha alegria de estar todas as manhãs. E eu, sabe, fui ali e busquei a Deus, estava todos os dias ali orando, me consagrando ao Senhor. E numa dessas orações, num desses dias, eu havia acabado as minhas lives e tirei um tempo depois ali de oração. Sempre gostei de fazer isso. Já um tempo assim de oração, sem pressa, sabe? Sem estar olhando para relógio, com o celular desligado. Porque é assim que funciona a oração, sabe? Quando você entra na presença de Deus, desliga o telefone, não seja interrompido com nada. E eu sempre tive essa prática na minha vida. Estava ali buscando a Deus, de repente o Senhor falou comigo. E o Senhor disse para mim: você está recebendo um legado, uma herança, uma unção. O Senhor disse isso para mim. Estava recebendo uma unção de um legado. Passou uma hora, minha esposa bateu na porta e disse assim: vamos almoçar? E eu disse para ela: vamos. E ela disse assim para mim: você sabe quem partiu hoje? Dela me falou o nome da pessoa. Eu disse não. E então eu entendi que a unção que aquela pessoa carregou aqui nessa terra, a unção que ela carregou nesse tempo, Deus colocou uma parte, eu não sei, ou colocou toda, ou colocou apenas um pouco daquilo que essa pessoa carregava, Deus me confiou. Sabe, e isso aconteceu assim sem eu saber que a pessoa tinha partido, sem eu saber que a pessoa havia saído aqui dessa terra. E isso para mim assim foi muito impactante, porque eu lembrei na hora da palavra
da parábola do administrador. Porque a Bíblia diz que aquele que tinha um talento enterrou. E quando o dono da terra chegou para prestar conta com todos eles, aquele que tinha um perdeu o talento e aquele que tinha mais recebeu o talento daquele que tinha apenas um. Eu quero que você entenda uma coisa. No reino de Deus, se você não está sendo fiel, Deus pode tirar o que colocou nas tuas mãos e colocar sobre a vida de outra pessoa. Isso é uma palavra que você tem que receber. Entenda, eu entendo que essa pessoa que partiu, ela cumpriu o propósito dela. Então, não foi porque ela não foi fiel. Não, eu não entendo dessa maneira. Mas eu entendo que como ela partiu, Deus pegou aquilo que entregou a essa pessoa e repartiu. Deu a outros que são fiéis, que seriam fiéis àquele propósito, seriam fiéis àquela chamada. Eu quero que você entenda isso, porque isso pode definir muita coisa na tua vida. Seja fiel ao que Deus te confiou. Deus te confiou uma família, seja fiel à tua família. Deus te confiou uma empresa, não desista de lutar, não desista de batalhar. Deus te confiou um ministério, não olhe para trás, não retroceda. O que Deus tem te confiado? Sabe, essa palavra aqui, ela traz muito temor no meu coração. Porque a grande marca da fidelidade não é fazer para os homens, é fazer para Deus. A Bíblia diz, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazem tudo para a glória do Senhor. Ou seja, até no meu trabalho, na empresa que você trabalha, você tem que ser fiel, não por causa de quem contratou você, mas você tem que ser fiel porque você está fazendo aquilo para Deus. E a Bíblia diz que quando nós somos fiéis ao que o Senhor nos confia, o Senhor então coloca mais em nossas mãos. Quem é você quando ninguém está vendo? Você continua sendo fiel quando ninguém está te vendo? Você continua sendo fiel quando as pessoas que estão ao seu redor, elas não estão vendo o seu trabalho? Mas Deus está vendo, Deus está conferindo cada coisa que você está fazendo. E um detalhe, Deus conhece os corações como nós não conhecemos. É por isso que muitas vezes Deus honra uma pessoa e a gente não entende por que está honrando tanto, por que Deus está abençoando tanto, mas Deus viu algo ali dentro do coração dela que talvez eu não tenha visto. Deus viu uma fidelidade. Por isso, seja fiel quando ninguém estiver vendo. Essa é uma palavra para a sua vida, uma palavra, sabe, para você aumentar o seu nível de fidelidade a Deus. Aumente o seu nível de fidelidade no lugar que você trabalha. Aumente o seu nível de fidelidade, sabe, na responsabilidade, na oportunidade que você recebeu no ministério, na igreja, na oportunidade que você está recebendo na empresa, certo? Seja uma pessoa fiel e Deus vai te honrar. Seja uma pessoa fiel, você verá a glória de Deus tocando a tua vida. Você verá a mão do Senhor abençoando os teus projetos. Quando você vê uma pessoa muito abençoada, não é porque ela é boa de oratória, não é porque, sabe, ela tem muitos talentos, não é porque ela é versátil ou sabe fazer muitas coisas, não, é porque ela é fiel. Ela é fiel. A fidelidade é um princípio para abrir as portas da oportunidade, é um princípio para também abrir as portas da prosperidade para a tua vida. Por isso, seja uma bênção, multiplica aquilo que está nas tuas mãos e Deus vai te honrar poderosamente. Amém? Você recebe essa palavra? Recebe essa instrução do Senhor? Espero que sim. Deus viu a tua fidelidade lá atrás daquela mesa. E é por isso que colocou hoje esse negócio nas tuas mãos. Sabe, quando eu entrei e fiz o meu primeiro programa na televisão, eu não perdi o horário do programa, cheguei antes, sabe? E Deus me trouxe assim lá da minha memória. Quando eu comecei na primeira rádio FM, depois eu fui para uma rádio AM, sabe? E Deus foi me trazendo à memória a fidelidade durante o meu percurso. E
posso garantir para você uma coisa: Deus honra a fidelidade da gente. Deus honra. Espero que Deus me honre nesse tempo. Assim, bom, eu posso dizer, até aqui o Senhor tem me ajudado, então, amém? Cabe a mim ser fiel, cabe a mim, cabe a você ser fiel, porque Ele sempre será fiel. É o que nós cremos e é a nossa expectativa. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. E alunos da Academia Kindle Global, preste atenção, você que é meu aluno na Academia Kindle, hoje tem transmissão ao vivo na academia, de uma palavra que você não pode perder. E você que não é aluno ainda na Academia Kindle, eu convido você hoje mesmo a fazer a sua inscrição. Vá no meu site www.vinicius17.com.br e faça a sua inscrição para a Academia Kindle. É um treinamento de 1 ano, onde você vai ser discipulado, onde você vai conhecer o seu propósito, onde você vai receber ferramentas espirituais para vencer. E olha, eu não sei o que te falaram, mas a palavra de Deus, ela está cheia de tesouros, ela está cheia de ferramentas que podem transformar a tua realidade. Por isso, para de olhar para as tuas circunstâncias e vem para a Academia Kindle aprender a viver no sobrenatural. Amém? Também quero convidar você a conhecer os meus livros, que têm abençoado a vida de muita gente, tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas e também vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Você pode adquirir todos os nossos livros no nosso site www.vinicius17.com.br. Inclusive, esse livro aqui do Café com Jesus é um devocional. As pessoas têm adquirido para dar de presente. Inclusive, tem donos de empresas que têm comprado livros da gente para dar para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Enfim, esse livro aqui está sendo uma bênção na vida de muita gente. Inclusive, se você cruzar por um aeroporto e tiver uma livraria, procura o meu livro lá. De repente você acha, tá bom? Eu tenho certeza, vai te abençoar muito. Salmos 91 diz assim: enquanto eu declaro o Salmos 91, compartilha aí com 7 pessoas. Amém? Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Me ajude a compartilhar essa palavra com o máximo de pessoas que pudermos. E deixa eu falar uma coisa para ti. De repente você pisou na bola. Você pecou contra Deus, você pecou contra o próximo. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você pode fazer a sua oração de arrependimento. Deus vai te perdoar e você vai viver um novo tempo. Amém? Esse é o meu conselho para alguém que está talvez abatido porque acabou falhando. Deus é amor. Volte-se para Ele, largue o pecado e você vai alcançar misericórdia. Amém? Posso contar com você para compartilhar? E você que não é inscrito no canal, te inscreve agora. Só vai ser bênção na tua vida você se inscrever aqui no canal, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto,
porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Posso orar por você? Coloca aqui nos comentários a tua necessidade. Coloca aqui nos comentários teu desafio. Amém? Eu tenho visto muita gente com grandes desafios. E eu quero dizer para você que para Deus não há impossíveis. Tá? Então coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, tua dor. Coloca aí tua dor. Coloca aí o que você está passando. E eu vou tentar ajudar você. Eu vou orar por você. Amém? Eu vou orar por você. Eu vou orar por você e conte com nossas orações. Vamos apresentar a Deus, Pai, em nome de Jesus. Eu apresento diante de Ti o pedido de oração de cada pessoa que está aqui. Que seja feita a Tua vontade na vida dessa pessoa. E tudo aquilo, Senhor, que é ataque do inimigo, tudo aquilo que é ação maligna, nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus. Mal cai por terra. Que todo tipo de inveja, de maldade, tudo aquilo que foi feito para amarrar, tudo aquilo que foi feito para travar, para bloquear a vida dessa pessoa, tudo aquilo que foi feito para impedir ela de continuar, eu oro agora para que esse mal renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Que todo laço de Satanás seja cortado e toda pessoa que está numa prisão espiritual, que ela seja livre agora. Que todo tipo de impedimento, todo tipo de percalço no caminho dela seja agora desfeito, que a obra do caçador seja frustrada e nós oramos o nome de Jesus para que as grandes portas se abram para a vida dela, que a prosperidade entre no seu lar, que a prosperidade entre na sua família, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor sobre a vida dessa pessoa que está exausta, que está cansada, que está ansiosa. Meu Deus, que a unção que despedaça o jugo venha sobre a vida dessa pessoa. Que a unção que despedaça o jugo venha sobre a vida dela e ela seja livre agora. Ela seja liberta agora. Que o poder de Deus toque a tua vida neste momento. Que o poder de Deus venha sobre a tua casa. E aonde houver trevas, que a luz de Jesus Cristo, alumie o teu caminho, a luz de Jesus Cristo alumie a tua vida. Eu oro agora para que todo tipo de artimanha de trabalhar do inimigo seja cancelado e eu declaro que tudo que está ligado a você está abençoado por Deus, que a bênção do Senhor toque na tua vida, que a bênção do Senhor toque na tua casa e aonde houver um trabalhar do inimigo contra teus filhos, onde houver um trabalhar do inimigo contra a tua família, eu cancelo agora na autoridade do nome de Jesus. E digo também a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo, toda dor, renda-se a Jesus Cristo e que haja livramento do Senhor agora, livramento na vida dos teus filhos, livramento na tua casa e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu, enquanto estava fazendo essa oração, Deus me tocou em fazer uma oração em favor dos teus filhos. Amém? E eu quero lhe aconselhar a aumentar nos próximos dias o seu nível de intercessão em favor dos teus filhos. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde, compartilhe essa oração, amém? Não fique com a bênção só para você, compartilha para que haja multiplicação, você cele o que também recebeu. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais, gente querida.